Bom, estamos aqui de volta na TV JM. Mano, foi difícil tirar você desse emprego, né? Eu vou te falar, esse cara só pensa em ganhar dinheiro. Quer ficar rico, né? De vigilante? Não, tudo que é bom é difícil, né, cara? Entendi. Né? Então você tá de volta. Estamos aí, tô de volta. Quer dizer, nunca saí. Tava parecendo que eu que tinha excluído você daqui, tinha brigado, Claro, né? Tinha expulsado de casa. Todo relacionamento tem uma briguinha, né? Eu acho que foi isso mesmo. Mas hoje o assunto, como é o que está no auge, né? No momento é a PL 1209. Grande assunto. E aí? Pode falar? Segue? E aí, como é um assunto sério, né? Embora a gente brinque. Então tem um colega hoje que já é forte no nome, né? Assim, já pedra, o bicho é pedra. É duro como rocha. Então vamos lá. É um QRA, né, da segurança privada, há 25 anos na área da segurança privada. E bombeiro civil, é quase um bombril, hein? Mil e uma utilidades. Bombeiro civil, vigilante patrimonial, instrutor. Então tem uma grande responsabilidade aí em formar, né, novos vigilantes aí, grandes guerreiros, né? E pelo que a gente está se conhecendo aqui, é um cara honrado pelo primeiro papo aqui. E garanto que vai ser bem proveitoso o nosso bate-papo aí. Fala, grande guerreiro Rocha. Tamo juntos aí. Na verdade, ele não é um homem, é uma máquina, né? É uma máquina. Com tudo isso aí, é uma máquina. Fala aí, meu amigo. Se abre esse coração velho aí, duro, como rocha. É um prazer estar aqui. Uma alegria poder estar aqui com meu amigo Joel, meu amigo Christian, a esposa do Joel, a Mariana. Meu cabman. Ela é a cabman. Cabman. Toda a grande equipe aqui, né, do estúdio. É uma alegria estar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai contribuir com a nossa categoria, que é a segurança privada. Principalmente essa questão do tema 1209. Então, estou muito alegre, muito feliz de estar aqui. E vamos lá, vamos pra cima. Vigilantes unidos jamais serão vencidos. E é um cara, e o Rocha é um cara que tá empenhado aí. É empenhado, eu vi esse cara aí nas redes sociais, aí fuçando, de repente eu falei, cara, acho que apareceu um louco aí. De doido a gente entende. Aí o que acontece? Eu falei, eu já tô com idade pra parar. Você não tem saúde mais pra isso. Aí de repente eu vejo um outro lá que 25 anos de vigilante, eu falei, eu acho que eu tô novo, né? Tem que voltar ativa. E ele é que me incentivou. Porque eu tenho de idade ele tem de vigilante. E me incentivou a retornar. Sim. Pra brigar novamente. Rocha, no nosso bate-papo aqui, a gente sempre valoriza os antigões, né? E mais do que nunca no tema 1209, os antigões, né, são os primeiros grandes interessados, né, não são os únicos. Nós já somos veteranos, né, também. Eu tô aí desde que eu comecei também, 25 anos, se for contar desde a formação, fiz em fevereiro de 2000, né, então 25 anos aí também, entre idas e vindas, né, e sou muito grato, faculdade do meu filho, outras coisas, criando filhos, fazendo as coisas que tinha que fazer, evoluindo na vida, sou grato à área. Então, seguindo o nosso bate-papo aqui, sobre o que é interessante para os antigões, mas muita gente não sabe. Vamos lá. Eu vou jogar essa bola para você aí, que você é o cara competente aqui para falar sobre isso. O que é a PL 1209? Para que ela existe? Como que tá? Desenrola aí para nós aí. Explica aí para nós aí, Rocha, porque precisamos de alguém que explica, porque nessa área nossa, às vezes, eles não entendem a importância que é esse tema. Verdade. O tema 1209 é um tema de grande importância para os pais de famílias, trabalhadores e vigilantes que estão aguardando ansiosamente a tão sonhada aposentadoria. O que acontece? Nós tínhamos a aposentadoria especial antes de 2019. O vigilante completava 25 anos, mostrava a carteira de trabalho e estava aposentado.
Não precisava comprovar a idade mínima, nada. Posso fazer advogado do diabo aqui? Sim. Tinha a relação dos PPPs, né? Que era meio complicado. Sim, né? sim. Mas tinha teoricamente era um pouco mais fácil. Né? Exatamente. Praticamente você mostrava a carteira de trabalho, 25 anos, está aposentado. Então o que acontece? Os vigilantes começaram a se aposentar, bastante aposentadoria. O governo, com uma maneira de querer economizar e também de tirar o foco e de colocar a culpa em quem não tem culpa, resolveu tirar a aposentadoria com essa tal da reforma. Nós perdemos a aposentadoria. Do nada, perdemos a aposentadoria. Aí o STJ julgou, reconheceu a aposentadoria, o STJ. Quando o STJ reconheceu, não deu nem tempo de comemorar. Porque o INSS já fez uma articulação e nisso daí virou o tema 1209, que está no STF. E há mais de 1000 dias, mais de 3 anos, o relator do tema, que é o ministro Cássio Nunes Marques, ele não manifesta o seu voto, porque só está faltando colocar em pauta de julgamento. Sim. Ele não coloca em pauta de julgamento, não dá um parecer para nós vigilantes. E aí vai passando um ano, já se passaram mais de 3 anos, e muitos pais de famílias estão trabalhando idoso, doente, problemas mentais, problemas psicológicos, problemas de saúde. Muitos vigilantes estão morrendo, deixando as suas esposas viúvas, né? E o tema está parado, está suspenso. Qualquer processo de aposentadoria especial está suspenso. Enquanto não for julgado o tema 1209, está suspenso. Então, a gente, durante esses 3 anos, ficou observando o site do STF, solta uma nota de um andamento, solta uma nota de requerimento, uma nota de amigos da corte, pedido de vista. E aí, eu já quero até aproveitar e entrar num ponto, que são os advogados que gravam vídeos falando do tema 1209. Cada vez tem mais. Parece que o tema 1209 virou um hype. O tema 1209 virou um assunto valioso. Cada vez mais tem advogados falando, né? E fica aqui já até uma pergunta para os advogados que gravam vídeos sobre o tema 1209. Por que a OAB não junta todos esses advogados que falam sobre o tema 1209 e faz um documento, um abaixo-assinado, uma petição, um ofício para ajudar os vigilantes? Porque os vigilantes estão abrindo os olhos. Os vigilantes, já quando vê um advogado, já falam: esse advogado só quer like. Esse advogado só quer engajamento. Isso que eu ia falar. Só quer chamar cliente, né? Visualização. Sim. Porque os vigilantes, eles já sabem de tudo. A maioria sabe, que acompanha, que busca, né? Tem muitos que não sabem o que é o tema 1209, né? Muitos, principalmente esses vigilantes mais novos. Mas os mais antigos já sabem. Então, quando vê um advogado falando, fala: é mais um que só quer like. Então, os advogados, eles têm que demonstrar para o vigilante que eles querem ajudar. Entendeu? Querem ajudar. E não só gravar conteúdo sobre o tema 1209. Ô Rocha, esse tema, para deixar bem claro, não é um projeto de lei, não é passado pelo Senado, pela Câmara de Deputados. Esse tema está na mão do ministro, do STF, né, que é o relator, que é para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas até confundem, acham assim: não, vou pressionar tal deputado. Tem nada a ver com política. Na verdade, então, isso é uma briga judicial, né, que começou no STJ, né, já ganhamos em 3 instâncias, até chegar ao STF, que virou esse tema, 1209. Isso. Eu até estava falando com alguns vigilantes. Eu falei o seguinte: nós temos os grupos, né? Os grupos de vigilante.
estava falando o seguinte, pessoal, vamos focar no tema 1209, porque a bola já está na marca do pênalti. Sim. A bola já está na marca do pênalti. É só chutar para fazer o gol. Se a gente se nós desperdiçarmos as nossas forças com ADI 6309, que também fala de aposentadoria, PL 42, nós vamos estar retrocedendo, nós vamos estar voltando no tempo. Porque eu acho que nós temos que concentrar nossas forças no tema 1209, que já está na marca do pênalti. Sim. PL já está dizendo, é PL. ADI já está dizendo, é ADI. E o tema 1209 já está no STF, só esperando o ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator, colocar em pauta de julgamento, que eu acredito que será julgado ainda esse ano. Nós temos essa esperança que seja julgado esse ano, com esses movimentos, essas pressões que nós estamos fazendo. Então, Rocha, eu queria aqui fazer um breve comentário, porque assim, a minha visão das coisas, eu sempre vejo política em tudo. Embora a nossa vida é política e a gente, querendo ou não, a gente vive em meio à política, certo? O que acontece? O nosso movimento, para pressionar, é política. Reúne mais de uma pessoa, é política. É política. E o que acontece? E aí eu acredito que o Cássio Nunes Marques não é passando um pano para ele, muito pelo contrário. Não tem interesse, por quê? O vigilante não é nada para a sociedade, essa é a verdade. Tá? Quem gosta de vigilante? Ninguém. As esposas, os filhos, olha lá. Né? Mas isso deixa bem claro que não são nossos dizeres. Né? Sim. Não. Mas assim, qualquer um que é da área sabe disso. Nós somos os que fazem as normas serem cumpridas. Ninguém gosta de cumprir normas, certo? Nós somos mal vistos, às vezes, pela sociedade. Então, essa é a verdade. Então, o que acontece? Com toda a confusão que anda no país, polarização, vários temas, o STF cheio de coisas, e temas para lá, para cá, sem entrar nos pormenores de cada coisa, quem vai se preocupar com o vigilante? Eu estava falando com o Joel que o tema 1209 virou um tema político. Sim. O tema 1219 tem interesses políticos. Nós observamos, Christian, não te cortando, nós observamos que os caras que criou a PL, os caras que criou a ADI, eles estão começando a falar do tema 1209, entendeu? Por quê? Porque eles estão vendo que houve uma repercussão nacional, o tema 1209. Então tá todo mundo ali querendo tirar uma casquinha do tema 1209. É advogado gravando vídeo, é youtuber, instrutor de segurança que só sabe vender curso, sim, mas não está preocupado em ajudar o vigilante. É muito fácil encher a boca e falar, eu sou instrutor de segurança privada, reconhecido pela Polícia Federal. Mas por que não corre junto com os vigilantes? Quantos instrutores estavam na manifestação? Você está entendendo? Quantos advogados estavam na manifestação? Entendeu? Quantos políticos que nunca fizeram nada pela segurança privada estavam na manifestação? Então, o vigilante está acordando, o vigilante está percebendo tudo isso. Está sendo cirúrgico você, hein, Rocha? Como eu já havia comentado, te acompanho aí nas redes sociais, né? Sou seguidor. Na verdade, eu não gosto nem dessa frase seguidor. Pra gente que é cristão, eu só sigo Jesus. Verdade. Né? Então, eu não gosto muito dessa frase, não gosto muito desse... Tanto que eu pouco falo isso no meu canal, porque eu tento me policiar. Mas eu sou um adepto e acompanho, né, o seu trabalho, que é um trabalho bonito, benéfico, né? Não tem nada de errado. E eu vejo a sua luta no dia a dia, até deixando de estar com a família para poder fazer vídeo, acompanhando em redes sociais o que está acontecendo. E eu costumo dizer que isso é o verdadeiro amor, né? Que é o que sai de dentro de nós para o próximo. Verdade. E assim, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente não tem interesse. Nós sempre temos interesse. E eu acredito que você também tem o mesmo interesse que nós dois aqui temos, né? É de ver a conquista. É de ver dar resultado. É de ver o pai de família com a sua aposentadoria garantida, sem medo de no futuro ele não ter essa aposentadoria.
E assim, eu quero agradecer você, cara, por essa luta. E é incansável. Eu vejo nos seus olhos que ela é incansável. E isso é bom. Isso é gratificante. E para mim, que acompanho e vejo, acredito que outros seguidores seus no seu canal também devem ver isso aí, né? Eu queria saber de você, assim, né, que você já até comentou sobre o abraço político que tá. Parece que eles fizeram o quintal da casa deles desse tema, né? É o apito de cachorro deles, né? É para chamar a atenção para eles. E aí, agora dia 6/4, teve ali uma manifestação, né? Inclusive você estava lá. E até então, nós não víamos político falar, né, claramente assim. E aí houve uma repercussão que chamou a atenção de Brasília. Quando você viu aquilo, o que você veio na sua cabeça no primeiro momento? Eu falei, funcionou. Funcionou. A manifestação tomou proporções maiores do que nós esperávamos. Pela internet, pelas redes sociais, ela acabou alcançando fronteiras que a gente não imaginaria. Então, nesses 40 anos de segurança privada no Brasil, a nossa profissão só se desvalorizou. Exato. Culpa de quem? Culpa dos sindicatos do Brasil inteiro. Sim. Imagina quantos sindicatos de vigilante que não tem, quantas federações, quantas organizações de vigilante. Por quê? Porque se eles tivessem lutado, se eles tivessem ouvido os vigilantes, se eles tivessem tido mais consideração, mais empenho com os vigilantes, a nossa categoria não estaria assim. Esses conselhos de segurança que existem aí, esses conselhos de segurança aonde a maioria da diretoria que compõe não são vigilantes, estão com a alma vendida para os políticos. Políticos esses que nunca fizeram nada pela segurança privada nesses 40 anos. Ah, mas criou a PL. O vigilante quer valorização. O vigilante quer aumento de salário. O vigilante quer novos postos de trabalho, mais vagas de emprego. Sabe, um piso nacional para valorizar. Não só um piso nacional, mas um piso nacional para valorizar o profissional de segurança privada. Entendeu? Então, nesses 40 anos, a segurança privada só se desvalorizou. Por quê? Porque esses políticos que só se beneficiam dos vigilantes, que só tiram lã das ovelhas vigilantes, só sabem sugar os vigilantes, acabou sucateando a segurança privada. E por isso que nós estamos assim. Mas os vigilantes estão se unindo, né? Eu acredito que vai demorar ainda uns 10 anos para nós termos uma união de 50%, vamos dizer assim, 50% de engajamento, uma união. Nós começamos a engatinhar, infelizmente, 40 anos de segurança privada, nós começamos a engatinhar na união. Eu acredito que daqui 10 anos a gente vai conseguir ter uma união maior, onde a gente vai conseguir organizar melhor, se posicionar melhor, porque infelizmente 40 anos de desunião, comodismo, o vigilante é acomodado, né, a maioria, né? Agora que nós estamos começando a se despertar, né, e falar, não, vamos para as ruas, vamos se unir, vigilantes unidos jamais serão vencidos. Então, Rocha, eu sou provocativo, tá? Respeitoso, porém provocativo. Eu queria pegar aquela deixa dele, nada melhor do que você para falar. Ele deu um assunto de sindicato, rapaz. E você tem história. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada porque. Então vamos lá. Que nem eu estava falando da questão política, e eu acredito assim, que só fazem com a gente o que a gente mesmo permite, né? Então, se temos políticos que não nos representam, né? Se somos massacrados por líderes sindicais, sindicatos em geral, confederação e tudo mais que deveria estar correndo por nós, é porque nós permitimos. Nós somos omissos, né? E quando eu falo nós temos mais de 20 anos aqui na área,
fazemos parte disso. Fomos omissos em algum determinado... Tivemos em um momento ou outro, tivemos algum movimento no qual eu participei, ele participou, pela participação nos lucros, pela a periculosidade. Brigamos uma época que foi muito confuso. Vale refeição, mais para trás. Teve um momento que foi confuso pelo piso nacional, que eu tenho muitas críticas da forma que foi, mas ali a gente estava começando, não conhecia. Então, o piso nacional é algo que era muito complicado de só um grupo de vigilantes fazer. E tivemos assim muita dispersão assim de grupos. Alguns por interesses pessoais, que não está errado ter, desde que não espalhe, né? Volto a dizer, tem um amigo meu, velho de luta, que ele sempre tinha uma frase que eu nunca esqueço, que ele fala: quem não junta, espalha, né? Saudoso Diógenes. E o que acontece? Pegando esse link aí de quem não junta, espalha, quero saber de você, o que nós, vigilantes, podemos fazer agora? Pergunta boa. Nós, vigilantes, qual é o nosso papel agora? Que eu falei, nós somos omissos. Você já deu um primeiro passo. Eu quero responder. Você deu o primeiro passo de agora. Nós lá atrás fizemos luta, estamos voltando à luta agora. Aqui é uma forma de luta, né? E você está numa outra forma, estamos unindo forças. Qual é o papel do antigão, do Vig Bebê aí, que está aparecendo agora, né? O que a gente pode fazer agora? Além de buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta, essa é a verdade. Então eu deixo para você que recomeçou uma luta, ninguém melhor do que você para poder nos explicar aí o que a gente pode fazer. Antes de você responder, eu queria atrapalhar, porque assim, eu falo com ele e gosto de usar muito esse jargão, né? A arma são outras, isso aqui. Mas o inimigo ainda continua o mesmo. O inimigo agora não é outro, o inimigo ainda é o mesmo. As armas são outras, mas o inimigo ainda é o mesmo. Acredito que nós não podemos ser o nosso maior inimigo, né? Que durante muito tempo foi. Eu quero responder essa pergunta dando como exemplo a TV JM, esse podcast que abre as portas para um vigilante falar, sabe? Quantos podcasts tem aí que fala que é de segurança privada? Quantos podcasts que tem por aí na internet que fala que é de vigilante, que é de segurança privada? E quem é que vai lá? Policial militar, major, delegado, certo? Os caras não levam um vigilante lá, entendeu? O que ele entende de cobertura de posto? Né? Exatamente. É necessário ter mais podcast como a TV JM, que está aqui, ó, abrindo as portas para um vigilante, entendeu? Então é bem por aí. Agora vamos lá, respondendo a pergunta. É necessário, escute bem, você vigilante do Brasil. Você vigilante do Brasil. Eu acredito no poder da internet e das redes sociais. Você vigilante do Brasil. É necessário nós montarmos a bancada de vigilante, a bancada da segurança privada, no parlamento, no Senado, em Brasília. Sempre falei isso. Existe a bancada dos LGBTs, existe a bancada dos evangélicos, bancada da bala, existe a bancada da bala, que por sinal, a bancada da bala, quem colocou lá a bancada da bala foi os vigilantes adoradores de policiais. Sim. Vigilantes bajuladores de policiais, entendeu? Para mim não ser grosso aqui e falar vigilante paga pau de polícia, certo? Sabe, essa eleição que passou, eu fiquei indignado. Porque esses policiais, eles fazem elogios pro vigilante, principalmente nesses podcasts, faz elogios, e aí os adoradores de policial, eles ficam todos derretidos. Olha o que o policial falou, olha o que o major falou, olha o que o delegado falou. E eles compartilham nas redes sociais deles. As palavras sedutoras, né? Eles compartilham. Então, quer dizer, nessa eleição foram mais de 800, entre policiais militares, coronel, delegado, major, mais de 800, com o nosso voto dos vigilantes que são adoradores de policial, que idolatram os policiais, os militares. No Brasil, você conhece algum vigilante eleito?
Eu ia comentar agora sobre o vigilante. Em todo o Brasil, você já ouviu falar de algum vigilante eleito? Eu vou responder, só chega suplente. Porque o que nós temos de vigilante, suplente. É verdade. Eu não conheço nenhum. É Se verdade. já teve na história, eu desconheço. É verdade. Não, assim, a gente tem vigia, né, que já foi eleito lá, que trabalhou de vigia, né, tem o Vicentinho e a gente tem o Chico Vigilante, né? Então, só nós vamos falar dele também. Só, para mim não perder o fio da meada, então essa bancada de vigilantes, imagina você, vigilante, imagina os senhores vigilantes do Brasil inteiro, nós termos uma bancada da segurança privada. Sempre imagina. bate nessa tecla. Eu vou dar um exemplo. Na reforma de 2019, se tivesse um vigilante eleito lá, ele ia colocar o dedo e falar: opa, vamos tirar o vigilante dessa reforma. Porque nós fomos incluídos. Nós fomos incluídos nessa reforma de 2019, por isso que nós perdemos a aposentadoria. Se tivesse a bancada dos vigilantes, a bancada da segurança privada, nós vigilantes, o vigilante eleito lá, ele ia falar: opa, peraí, não, vamos tirar o vigilante dessa reforma, entendeu? Outro exemplo, o Estatuto da Segurança Privada. Que só prejudicou o vigilante. O Estatuto da Segurança Privada, que não beneficiou nada o vigilante, só beneficiou os donos de empresa, os donos de academia de formação de vigilante. E aí, só deu mais obrigações para o vigilante. Se nós tivéssemos... Tirou dela várias profissões que iriam nascer junto com esse estatuto, eles tiraram. Sim. Para beneficiar quem? As academias. Se tivesse a bancada dos vigilantes, se tivesse vigilantes eleitos, até o tema 209 não precisaria de nada disso. Por quê? Porque já ia ser incluído na reforma. Ou melhor, já ia ser incluído no Estatuto da Segurança Privada lá, ó. O vigilante, uma frase, uma linha. Sim. O vigilante exerce a função de periculosidade e se aposenta por periculosidade. Se tivesse isso no Estatuto da Segurança Privada, a gente já estaríamos aposentados. Se tivesse um vigilante eleito e tivesse brigado pelo o Estatuto da Segurança Privada, era só colocar essa frase lá, matava a charada. Então, olha a importância de nós termos vigilantes de verdade. Porque tem muitos conselhos de segurança espalhados pelo Brasil, conselhos de segurança que... Ah, não, eu sou presidente do conselho de segurança. Mas você nunca foi vigilante, rapaz? Concordo. Você nunca puxou 12 horas no posto, nunca puxou guarita. Você não é vigilante. Não, mas... Você está entendendo? Então o que acontece? Aí esses conselhos, eles vendem a alma para os políticos que nunca fizeram nada para a segurança privada. Então, Rocha, o que acontece? Eu queria aproveitar aqui. Você falou da questão da bancada, é algo que, cara, eu falo isso há uns 15 anos, pelo menos, com alguns colegas, que o vigilante tem que ser politizado, né? Porque tem uma frase que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E ser politizado não precisa ser político. Não precisa fazer politicagem. Ser politizado é você procurar ter interesse, igual aqui. Vai lá, pega um pouquinho do seu tempo, estuda um pouquinho a PL 209, estuda um pouquinho a história da sua própria profissão, né? Estuda o que vem acontecendo. Vamos colocar de uns 20 anos para cá. Eu vou linkar só algumas coisas que nós perdemos. Que nós ganhamos, não lembro nada. Aí vai falar, de repente, de 20 anos para cá, tivemos direito à VR. Beleza, foi uma luta muito brava, tá? Mas assim, VR, beleza, ganhamos uma VR. Perdemos o convênio médico integral, que você sabe melhor que era descontado. Você podia ter quantos filhos fosse, você pagava um valor. Hoje em dia aumenta o valor conforme, né, o número de filhos que você tiver, certo? Vamos colocar uma perda. Perdemos as nossas folgas em reciclagem, certo? Reciclagem. Tem vigilante aí bancário, o cara tem que ir para 5 sábados fazer reciclagem, cara. E eu vi num vídeo que você falou, no qual eu discordo, porque você vai entender o porquê. Eu discordo lá que pra mim você só falou uma coisa errada. Você falou, daqui a pouco o vigilante vai ter que pagar para fazer reciclagem. Não, ele já está pagando. A partir do momento que ele dispõe do dia de folga, paga passagem, leva marmita, ele já está pagando.
pagando para trabalhar, pagando para fazer algo. A empresa não tem um pingo de consideração de pagar a janta do vigilante que está fazendo a reciclagem. A empresa não tem um pingo de consideração de pagar o almoço do vigilante. E aí o vigilante tem que levar marmita para reciclagem. E aí, embora de repente vão me chamar de puxa-saco de patrão, mas não. Volto a dizer, só fazem com a gente o que a gente permite. E quando eu falo a gente, aí vem o puxãozinho de orelha no sindicato. Que também o sindicato só não faz porque a gente permite. A culpa não é... Você sabe o que o sindicato vai falar? Você vem em assembleia? Você é contribuinte do sindicato? E, cara, eu sou assim. Quem quer, beleza. Eu não sou sócio do sindicato há algum tempo. Embora seja importante ser sócio do sindicato, não gostando ou não do sindicato. Para você ir em assembleia, para você ter o direito de cobrar e para você ter o direito, eu não vou entrar no mérito, para você ter o direito de fazer uma chapa, de fazer oposição. Então, o sindicato dos vigilantes, nisso que você está falando, ele perdeu a chance de ter mais de 3 milhões de vigilantes que nós somos no Brasil. O sindicato dos vigilantes perdeu a chance de estar junto com a gente. Por quê? Porque os vigilantes, principalmente os vigilantes dos nossos grupos, eles olham para o sindicato e falam, puxa vida, o sindicato não luta pela gente. Você está entendendo? Então eles deram um tiro no pé nesses 40 anos de segurança privada no Brasil. Porque a gente só perdeu. Se os sindicatos corressem com a gente, se os sindicatos estivessem junto, seria bom até para os sindicatos, entendeu? Mas nos nossos grupos, o que os vigilantes pensam? Fala, o sindicato só quer cobrar a mensalidade de quem é sócio, de quem não é sócio. Sim, e quando você quer cancelar, você tem que fazer uma carta de pau pro pinho e levar lá e cancelar. Porque mesmo você não sendo sócio, eles descontam. Rocha. Concluindo a bancada dos vigilantes, concluindo a bancada da segurança privada, nós não queremos tirar o voto da bancada dos evangélicos. E não precisamos tirar o voto da bancada dos evangélicos. Não queremos tirar o voto da bancada LGBT. E também não precisamos. Não queremos tirar o voto da bancada da bala. E não precisamos. Porque nós somos mais de 3 milhões de vigilantes espalhados por todo o Brasil. Se nós, vigilantes, votarmos em nós mesmos, a gente vai conseguir eleger a nossa bancada sem tirar voto das outras bancadas. Ponto. Próximo assunto. Gostei do raciocínio seu, muito bom, realmente. E você ainda foi incisivo em falar só do vigilante. Só que dentro do vigilante tem a família dele, né? Tem a família, os amigos. Tem o amigo. Vota nesse candidato aqui, vota nesse candidato aqui. Que é muito, muito cômodo, né, moço, pro vigilante. Eu acho que ele deve achar bonito, né? Desculpa às vezes até falar, porque às vezes deixa a gente um pouco bravo. O cara fardado, né? Agora ele esquece que a farda dele também é bonita, né? Por que não vota no vigilante? Por que ele não apoia o vigilante? Por que ele não dá chance o vigilante lutar por ele, já que ele está acomodado? Eu, voltando aí, pegando uma rabeira lá no que nós estávamos falando, sobre o sindicato. Cara, parece que os sindicatos, e eu vou falar de todos os profissionais, parece que é uma empresa familiar desses diretores. Porque sai primo, entra irmão, sai irmão, entra sobrinho, sai sobrinho, entra esposa. Agência de emprego para amigos? Né? Agência de emprego para amigos. Será que o vigilante que está no posto de serviço, ele não nota que quem vai fazer algo por ele e para ele é quem puxa 12 horas em pé? É quem está dentro de uma guarita, que sabe o que é isso? O cara que precisa fazer 24 horas para sustentar sua família? Toma a palavra aí, Christian, porque eu já não aguento mais. Vamos lá. O Joel ficou nervoso agora. Sim. Vamos lá. Revolta, né, Joel? Revolta. Me ajuda aí, Joel. Aí, vamos lá. Então, aproveitando todo o gancho aqui que a gente, entre sindicatos e políticos e bancadas, eu vou nomear aqui alguns, porque acho que a gente tem que dar nome aos bois mesmo, pro bem e pro mal, né? Então, eu vou, em primeiro lugar, que tenho alguns amigos lá, eu vou puxar a orelha de um sindicato, Sindicato de Barueri.
esperamos vocês aqui, inclusive, tá? Mais do que nunca, vamos dar força ao tema aí. Ao tema 1209, corrigindo o que eu falei PL algumas vezes, me perdoem. Vamos dar força ao tema. Amaro, presidente do Sindicato de Barueri, por favor, precisamos de você. Paulo, vice-presidente, precisamos de você. Vamos lá, seguindo a bancada, representantes da categoria. Fidelis, que foi candidato, é pré-candidato de novo, precisamos de você. Civisp, com todos os problemas, todas as críticas, precisamos de vocês. Colegas. Esquece o Ivanildo, não. Ivanildo, que tem um grande grupo aí. Ivanildo e Ivanildo, Vigilantes do Brasil. E todos os outros. Cada um vigilante. Pega aqui o vídeo. Pega aqui o Vigilante Rocha. Entra nas redes sociais dele. Pega um link do vídeo, um corte do vídeo. Manda pra esses caras, velho. Manda pra esses caras. Liga lá no sindicato, no plantão do sindicato, do Civisp, ou sindicato da sua cidade. Fale aí, qual é o apoio que você vai dar no tema 09? Vai ter mais manifestação aí. Vocês vão estar presentes? E aí vocês vão dar um apoio, vocês vão pelo menos... Chico Vigilante lá em Brasília, você pelo menos vai... Você tem condições de colocar um link ao vivo aí, lá da manifestação. Você pode fazer isso? Você pode espalhar pro Brasil isso? É uma grande ajuda. Tá na hora, cara, tá na hora da gente dar as mãos. O interesse é um só, de todos. Independente de ideologia política, independente de ser feio ou bonito, de gostar de sindicato, de candidato X, Y. Opa, peraí. Se representa o vigilante, então é juntar todo mundo, cara. Juntar todo mundo. Senão não tem representante. E eu serei o primeiro a pegar e cobrar cada um que não der uma força. Porque aí, quem não está com nós é contra nós, né? Eu vou fazer o contrário aqui, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, se os líderes não estão com nós, eles são contra nós, não é? Porque eu não vejo outra forma, cara, de ajudar mais a categoria. Agora, mais do que nunca, nós precisamos, né? Vestir a camisa mesmo, né? Por exemplo, nós falamos da reciclagem na folga. Sim. Que é um absurdo, né? O vigilante fazer reciclagem na sua folga, né? Aí se a gente for observar, nós tínhamos um feriado 100%, lembra? A gente ficava feliz, né? Vou trabalhar no feriado. Esse mês tem um feriado, vou ganhar uma merda aqui a mais. Aí o que acontece? O sindicato dos vigilantes, junto com o sindicato patronal, na convenção coletiva, eles estabelecem 5% de aumento para os vigilantes de São Paulo. 5% de aumento. 5% de aumento não é reajuste, não é aumento. Até a inflação é maior que isso. Então quer dizer... E os 5% foi garantido por aí, por causa da inflação. Sim. Então quer dizer, isso não aumenta. O nosso salário só se desvaloriza. E os vigilantes precisam acordar e ter essa mentalidade. Porque se a gente for observar, criaram até um concurso para ver quem é o vigilante mais bonito do Brasil, para ver quem é a vigilante feminina mais bonita do Brasil. Não participei que eu ia ganhar. O bicho tá pegando. Sim. O bicho tá pegando. Chicote tá estralando. Chicote tá estralando. E a preocupação Um monte de pai de família morrendo, esperando a aposentadoria. E aí as pessoas vêm e criam um concurso para ver quem é o vigilante mais bonito do Brasil, a vigilante feminina. E o pior de tudo é o vigilante que vai lá, faz a inscrição para querer disputar. Se inscreve, né? Não vou muito longe não. Nas redes sociais, respeito muito as vigilantes femininas. Mas tem muita vigilante feminina que fica fazendo dancinha sensual nas redes sociais. Com a roupa da empresa. E vou mais além. Vigilante querendo ser humorista. Vigilante querendo ser palhaço. Expondo ao ridículo o próprio companheiro. Sim. Tem um áudio aí do papelão. Pelo amor de Deus, cara. Os caras ficam mandando áudio do papelão. Sabe? O próprio vigilante no posto chama o outro de cochilante. Sim. Sabe? Sabe? Então, o vigilante tem que valorizar o vigilante. Como que o vigilante fica se expondo ao ridículo, fazendo dancinha na internet com a roupa da empresa? Sim. Aí tem outro vigilante que, de vez de ter um pouco de consciência, ele filma o companheiro
fazendo palhaçada nas redes sociais, e ele compartilha. Ele compartilha nas redes sociais, expondo o vigilante ao ridículo, expondo a categoria ao ridículo. Sabe como que eu chamo esses vigilantes? De Vigiloide. Sabe por quê? Cara, é muito complicado a gente procurar fazer um trabalho sério, né? Não é gostoso você passar de 14 a 16 horas fora de casa, você juntando tempo até chegar ao trabalho, né? E depois retornar para sua casa. Cansado. Você ter o compromisso com o seu posto, com a sua empresa, com o cliente. E você vê um cara que coloca tudo isso a perder. Ou com dancinha, ou quem compartilha isso também, tá? Quem Exatamente. Quem compartilha errado quanto quem faz. No meu canal no YouTube, tem quase 700 vídeos. Não tem um vídeo onde eu estou expondo o vigilante ao ridículo. Não tem um vídeo no meu canal no YouTube, de quase 700 vídeos, onde eu estou tirando barato ou fazendo da segurança privada piada. Sabe? Colocando um vídeo para dar risada. Não. Por quê? Segurança, o nome já diz tudo. Segurança é coisa séria. Sim. Não é pra ficar brincando de piadinha, pra ficar sensualizando na rede social. Ô, meu editor, joga essa câmera aqui pra mim aqui, que eu quero fazer uma pergunta pro Rocha. Pergunte. Você não tá fazendo dancinha lá não, né? Imagina aí, uma que eu sou todo duro. No seu canal não tem dancinha não, dancinha né? do Não tem. Rocha? Não tem. Não tem. O máximo que eu fiz lá foi um rap do tema 1209. Bom. Um rap. Depois a gente vai querer... Você Por sabe quê? cantar esse rap aí, Rocha? Por quê? E você sabe, você viu essa música que nós temos a música do Nós nosso temos canal? música tema. Sim. E foi feito na inteligência artificial. Se você quiser, a gente joga lá. Quieto, foi eu que fiz. E a gente joga e ela dá pra gente. Por quê? Eu cresci na cidade de Tiradentes, né? Cidade de Tiradentes, na década de 90, o rap dominava. Sim. O rap. Então tinha samba, essas coisas, mas o rap dominava. Mas sim, mas voltando ao tema 1209, voltando à nossa área da segurança privada, pra gente não perder o foco, o vigilante está lá no posto de trabalho, no banco, na agência bancária. Aí o cara vai tentar roubar a arma dele, às vezes com uma faca, às vezes com outra arma, e o vigilante, para se defender, reage. Aí o que acontece? O vigilante vai preso e vai pro seguro, junto com os estrupadores, jurado de morte. Por quê? Porque não temos a prisão especial. Numa rebelião vai ser o primeiro a rodar. Como que um vigilante de segurança privada não tem prisão especial? Um absurdo. Mas aí o vigilante está preocupado com isso? Não tá. Ele acha que nunca vai acontecer com ele. Não. Acho que é tudo muito bonito. Assim como o tema 1209, que trata da aposentadoria, esses vigilantes que estão entrando na área agora, um dia eles vão precisar se aposentar. Então, nós temos que ter a prisão especial. O porte de arma estendido. Você acha justo o vigilante trabalhar 12 horas portando uma arma, defendendo o patrimônio do patrão, defendendo a família do patrão, os bens materiais do patrão, certo? Aí depois ele vai para casa, vai para o ponto de ônibus e não tem o direito de se defender, entendeu? Parece que para a Polícia Federal nós só temos as nossas capacidades físicas durante as 12 horas de trabalho. Acabou as 12 horas de trabalho, o vigilante não tem mais braço, o vigilante não tem mais intelecto, não tem mais mente, ele não pode segurar uma arma depois de 12 horas. Parece que a Polícia Federal pensa isso de nós vigilantes, entendeu? Beleza, tem vigilante que por questões religiosas ou qualquer outro tipo de questão fala, eu não quero ter arma, beleza. Mas, o direito dele, né? Mas o vigilante, ele tem que ter essa lei, esse direito de ter o porte de arma facilitado. É só ter o direito, né, cara? Não é o dever, ninguém tá Sim, obrigando. E que poderia estar no estatuto também. Poderia estar no estatuto. Poderia estar no estatuto. Poderia estar no Algumas estatuto. regras, algumas coisas, mas não. Olha a falta da bancada da segurança privada aí. Sim. Porque como nós somos da segurança privada, além de nós termos o porte, nós temos que ter a facilidade para conseguir a arma e a facilidade para ter o porte. Entendeu? Nós temos que ser privilegiados em termos do nosso porte e a nossa arma, para nós termos o direito de se defender. Porque, desculpa cortar, porque assim, é muito contraditório, né? Você ter a autorização de ter armado, de ter o porte de arma em serviço para defender o patrimônio, mas não ter o direito de defender a si mesmo, né? A si próprio. A sua vida, da sua família ou do seu patrimônio em particular. Então, aí eu volto que sempre eu não gosto de me eximir de culpa, mas uma coisa para ver como uma coisa é linkada à outra. Quando a gente não tem bancada, a gente não tem poder de negociação, certo?
A gente só tem que aceitar o que vem. Esse é que é o problema. Se tem uma bancada... Porque assim, os caras colocam lá, falam, isso aqui, pronto, vai passar. Agora, se tem um poder de negociação, chega aqui, eu falo, pô, eu sou aqui, eu vou colocar a bancada dos empresários da segurança privada, tá? Porque tem muitos. Já teve aí no passado, vou até dar nome aqui, Edmar Moreira, comprou um castelo com sangue de vigilante e de contribuinte. Fala né? assim do meu ex-patrão, não. Fala assim, não. Então você sabe, você ajudou um tijolinho lá, né? Teve direito a alguma coisa, não? Na Teve justiça, direito a entrar no castelo? Não, na justiça eu Então consegui... vamos lá. Então, seguindo aqui. Quando um vigloide desse faz dancinha ou compartilha, ele tá lutando contra a categoria. Não te cortando rapidinho. E também, cara, vídeo às vezes não é vigilante, às vezes é porteiro, às vezes é vigilante. Inclusive eu quero mandar um abraço para todos os porteiros, né? Que os porteiros, eles estão junto, irmãos, né? Estão junto com a gente, os porteiros. Sim. Os caras ficam compartilhando um monte de vídeo de porteiro dormindo, vigilante dormindo no posto. Só desprestigiar. Os caras trabalham em 2 empresas, 3 empresas. Às vezes tá no horário de almoço. Os caras pegam, filma e compartilha, cara. Não, e o cara Isso tá daí na hora de almoço. Isso aí só queima a nossa Acha ruim, categoria. é seu colega de trabalho, vai lá, chama a atenção dele, né? Chama a atenção dele, mas não expõe ao ridículo. Que outra profissão faz isso? Você vê motoboy desprestigiando motoboy? Caminhoneiro desprestigiando caminhoneiro? Então, cara, é muito triste isso, né, cara? Muito triste, porque é uma luta séria. Pô, é até redundante a gente falar que trabalhar com a segurança privada. Você quer ver é sério. uma coisa que precisa acabar? As empresas caloteiras. Você conhece histórias É o que de mais empresas que deu calote. Você conhece história de empresas que deu calote. O trabalhador pai de família trabalha o mês inteiro. O salário é sagrado. O VR, que é o Vale Refeição, é sagrado. O VA, que é o Vale Alimentação, é sagrado. O Vale Transporte é sagrado. Essas empresas caloteiras precisam ser extintas. E Precisam pasmem, fechar as portas das empresas caloteiras. Sabe por quê? Porque eles têm que olhar para nós e saber que por trás, não, o Rocha é vigilante, mas por trás de mim, que sou vigilante, eu tenho minha esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma história, entendeu? Então as pessoas olham para nós e julgam, eu sou um vigilante. Não, mas por trás desse vigilante tem uma família, tem uma história, sabe? Sim. Então essas empresas caloteiras, elas têm que ser extintas. A Polícia Federal tem que investigar e cumprir o estatuto, que tem uma parte no estatuto que fala. Eu ia comentar sobre isso. Que é para fiscalizar essas empresas caloteiras, para acabar de vez com essas empresas caloteiras, porque é muito triste o que acontece com essas empresas caloteiras. Eles fazem o que querem, o vigilante fica sofrendo ali, ó. Às vezes pega dinheiro com a agiota, tem vigilante que paga pensão e o pagamento atrasa. É um absurdo isso que acontece. Tá ouvindo, sindicato? Acontece isso, tá, sindicato? E é uma coisa que no estatuto que é benéfica, né? Foi bom você tocar nesse ponto. Eu acho que é um dos pontos, eu não vou falar que é a única coisa, né? Que a Polícia Federal tem que fiscalizar essas empresas, tá mais rígido para elas. Mas a polícia sindical tem que ser provocada pelo sindicato. Não conta pra ninguém, tá? Tem que ser provocada pelo sindicato. E sindicato tem que ser cobrado por quem? Pelos vigilantes, tá? Viu como é tudo linkado? Sim. É tudo linkado. Você quer ver? Eu queria voltar no assunto, antes que foge, sobre a reciclagem. Eu queria até perguntar para você, que eu queria a sua opinião. Quem é o maior culpado da empresa colocar o vigilante para fazer a sua atualização na sua folga? Quem é o maior culpado? Eu vou dar minha opinião, que eu não vou esperar, não. Ele mesmo. Caberia uma enquete, tá? A gente tem que começar a fazer enquete. Ele mesmo, o Rocha. O próprio vigilante, por quê? Por quê? Ó, ele vai fazer, ele aceita. Isto! Ele vai fazer, ele aceita. 40 anos aceitando. 40 anos aceitando. Né? Segundo, que a instituição que é para fazer por você, ele faz por eles. Desculpa, a minha frase pode ser mal colocada, mas parece que alguém está ganhando alguma coisa para fazer um acordo desse fajuto, de colocar o trabalhador
para fazer a sua atualização na sua folga. Lembrando que a gente tá falando, parece, tá? Mas tem focinho de porco, rabo de porco. Ronca igual porco? Não é um cavalo, né? Não. Então isso que o Joel falou é verdade. O vigilante sempre aceitou tudo, E cabe aceitou mais, tudo. viu? É. Cabe mais. Aí o que esses caras fazem? O vigilante aceita. Então vamos fazer que o vigilante aceita. Os vigilantes aceitam tudo. Por exemplo, agora virou moda as empresas mandarem na vida pessoal do vigilante. Como? Nós só aceitamos vigilantes que não estejam trabalhando. Nós não conciliamos. Isso é um absurdo. A empresa coloca lá, não conciliamos. Isso é um absurdo. Por lei, o vigilante pode arrumar quantos empregos ele quiser. 2, 3 empregos. Deixa eu bater aqui numa outra. E a folga dele? Pra Ele que fazer isso? o que ele quiser. Que eu falo pra que isso? Diga. Vamos lá. O que tá em moda agora? O tal do pacotinho. Um absurdo. Que o vigilante, tem vigilante que acha isso maravilhoso. Você tá sendo roubado, vigilante. Você tá sendo roubado. Pacotinho não vai inserir nas suas férias, no seu 13º, na sua rescisão. Não tem VR, não tem VA. Não tem porcaria nenhuma. Não tem o recolhimento do E FGTS. por que acontece o pacotinho? Pasmem, já Vigilante aconteceu. aceita. De novo. Sabe que tinha empresa aí, que uma dessas, infelizmente a gente não pode falar o nome, mas assim, um tempo atrás eu fui para entrar numa dessas, eles preferiam, sabe o quê? Vigilante que paga pensão, sabe por quê? Porque não entra, né, como salário. Então o vigilante era um meio dele ganhar um a mais, que também ele está sendo um canalha, né? O meio de pagar um a mais e não repassar o dinheiro pro filho, da pensão. Então assim, cara, é tudo uma questão de falta de caráter. Outra coisa que eu queria lembrar, desculpa aí, eu não sei se é uma impressão minha, tá? Vocês me corrijam se eu tiver uma impressão errada. As empresas que mais dão calote são as que mais fazem órgão público. Né? Porque órgão privado eles ainda têm ali a questão de segurar, né? Inclusive tem aí o projeto anticalote aí que fizeram e tal, eu tenho algumas ressalvas, mas não esse Mas não também não foi aprovação, tá? Não, então, eu falei do projeto. Eu acho que o projeto poderia ser melhor, mas é alguma coisa e é coisa para outro programa, outra então, oportunidade. Nós precisamos da bancada dos vigilantes. Tudo é urgente. Sim. Precisamos da bancada da segurança privada urgente. Por quê? Porque além deles querer mandar e exigir, não, o vigilante não pode conciliar, o vigilante não pode estar trabalhando. Aí entra o pacote, né, que é uma exploração, Sim. uma exploração do ser humano, entendeu? É nova escravidão. Né? É uma nova escravidão, entra o pacote e entra mais interesse ainda, que é ter o vigilante na palma da mão. Exato. Tipo assim, você não pode trabalhar em outra empresa, porque quando eu precisar de FD, você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível. Entendeu? Se nós descobrimos que você entrou em outra empresa, nós vamos dar QTA em você, vamos mandar você embora. Por quê? Você tem que estar à disposição da nossa empresa. Então nós não conciliamos. Isso é um absurdo. Sim. O que as empresas estão fazendo. Ô, Rocha, deixa eu interromper o Christian um pouco e lembrar que nós estávamos falando aqui. Eu sou muito incisivo em culpar o vigilante de muita coisa que ele aceita. E eu digo nós vigilantes, tá? E querendo ou não, eu tenho que acabar linkando o nosso passado. 2012, né? Precisamente 18 de maio de 2012, foi sancionada a lei da periculosidade. E eu não vou nem falar quem era presidente para não dizer que eu vou falar politicamente. Você lembra, não te interrompendo, mas você lembra que tiraram de nós recuperamos a periculosidade, né? Não é que tiraram. Eles não queriam pagar. Eles não queriam pagar. Boa, o que aconteceu? Não tiraram, não queria pagar. Boa, pagar. Gostei. Aí eles, né, as empresas juntamente com o órgão, que eu não gosto também de citar nome, que realmente deveriam nos representar, assina um TAC, que é o termo de conduta. Termo de ajuste de conduta. Esse é que mata. Esse termo, tá? Esse termo é que nos mata. De pagar, por ano, começar pagando 10%. Primeiro ano. Segundo ano, 10%. Pai da nossa história, viu? Mais 10%. Aí, eles depararam, encontraram, bateram de frente com um monte de doido. Um monte de louco na rua. Aí sim, Né? foi aí que eles arrumaram confusão. Pô,
E eu falo todo santo dia, eu já não tenho mais saúde. Novembro de 2014. Eu não tenho mais loucura. saúde para ir para a rua. Mas a situação me obriga a voltar novamente. Porque aquela época a gente juntava meia dúzia ali na Praça da Sé, reuníamos que não tinha lugar e falava, peraí, tá errado. Tá errado. Nós não tínhamos redes sociais. Ainda não tinha WhatsApp, já tinha o Não, Facebook, né? Não nós- tinha WhatsApp ainda. E nós íamos de panfleto, não vamos nem falar boca a boca, íamos de panfleto em panfleto a cada órgão que o trabalhador estava informando para ele. Tirando do nosso bolso, fazendo as coisas ali. Até chegar um dia de nós entrarmos dentro de banco, tirar vigilante armado. Convencer vigilante. Tá nas redes sociais, quiser busca aí. A gente vai colocar aqui qualquer hora. Vamos colocar, tirar neguinho, né? Com perdão da palavra que eu quis dizer, o trabalhador que é acomodado de dentro da instituição, que ela falava que não ia dar em nada. Já no primeiro acordo, eles pagaram. Chegou lá, pagaram, tiveram que pagar. Pagaram. Mas por Tiveram quê? que pagar. Porque os Foram vigilantes, impressionados. porque o Christian, porque o Não, Joel Todos os colegas que Todos. foram lá. foram pra cima. E foi Saíram do da zona de conforto. Exato, É saíram até da zona difícil de falar conforto. nome, nós só fizemos parte, né? Fizemos parte. De muitos loucos, né? Muitos loucos, É injusto doidos. falar que de repente foi eu, foi ele, fomos ali um grupo ali de alguns que já não são mais vigilantes, né? De uns que pagaram preço alto por causa Alto. disso. Então, Infelizmente, em toda a guerra saem alguns feridos, né? Mas a gente não pode se acovardar. Né? Que se a gente está na área da segurança, a gente sabe que a gente corre risco. Né? E, pô, se a gente está disposto a correr risco para defender o patrimônio dos outros, por que não correr o risco para defender os nossos interesses da nossa família? certíssimo. Né? Da nossa família. Então Por que, é que, muito por que, que complicado no estatuto eles não criaram alguma coisa para corrigir essa falta de criação de vaga na nossa área? Existe uma falta de criação de vagas. Poderia estar no estatuto lá. As empresas disponibilizarem 5% das suas vagas para vigilante recém-formado. Porque tem muitos vigilantes que saem da academia de formação de vigilante e não consegue, porque as empresas querem o quê? Vigilante com experiência. Por que, que no estatuto não colocaram vigilante, pelo menos 5% de... Não, acho que é mais, 10%. Ou mais, não sei quanto. Mas tem que ter... Tinha de estar no estatuto vagas disponibilizadas para vigilante feminina, que também é uma dificuldade para vigilante feminina encontrar serviço, o vigilante recém-formado encontrar serviço. E sabe como que que nós teremos bastante vaga? Quando for aprovado o tema 1209. Por quê? Porque os vigilantes que estão aí, milhares de vigilantes aguardando a aposentadoria, quando eles se aposentarem, vai surgir novos postos. Mas nós não podemos parar por aí. Sim. Temos que criar leis realmente que estão fora do estatuto para que de fato possa criar novos empregos para os vigilantes, criar novos empregos de fato, porque está cada vez maior o desemprego na área da segurança privada, e aí o vigilante recém-formado vai fazer o quê? Entrega no iFood, vai trabalhar de Uber, motorista por aplicativo, enfim. Rocha, só pegando o gancho aí, é muito importante o que você está falando, e aqui me lembrou de uma coisa, porque eu tenho muitos colegas que estão nessa situação, amigos até que estão nessa situação. É uma coisa que falta muito na nossa área, né, dentre tantas coisas, plano de carreira, cara. Assim, e tudo isso vem da bancada. A gente tem muito vigilante aí que não deu tempo de aposentadoria, mesmo que tivesse, né? E as empresas passou de 43 anos por aí, não pegam mais. Não pegam mais. Quer dizer, o cara ficou descartável, né? A experiência do cara foi pro saco. Já era. E o que acontece? Esse cara tem uma bagagem, né? Ele tem uma história. E por que as empresas não têm um plano de carreira? Primeiro que, assim, isso não é uma obrigação das empresas fazer, né? Elas teriam que ser obrigadas por força de lei, né? Ou por pressão sindical ou da bancada. Então, assim, você vê, a nossa profissão não tem um plano de carreira. O cara entra vigilante, ele vai morrer vigilante, a não ser em poucas empresas que o cara que corre atrás estuda, beleza. Mas, que nem eu falo, as empresas em si, os sindicatos em si, não oferecem cursos direto para um vigilante antigo,
fazer lá um curso básico que seja de inspetor, o cara tem puta de uma bagagem, o cara trabalhar no operacional de segurança privada, né? E aí seguir ali a carreira de supervisor, chegar a coordenador. Então ali você pega ali, nem 1% de quem começou vigilante vai chegar a um cargo mais alto numa empresa. Tem alguns raros. Isso, né? Que você está falando é verdade. Sim. E é um absurdo o que acontece hoje. O vigilante está 10 anos na empresa, 10 anos. Aí o vigilante que acabou de entrar na empresa, o vigilante, ele vai ganhar o mesmo salário desse vigilante que está há mais de 10 anos. Isso não pode acontecer. Sim. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o vigilante antigo que já está na empresa, ele já tem uma história, entendeu? Ele já está há 10 anos. Ele fez a empresa. Isso, né? Faz parte da valorização do profissional que nós estamos falando aqui agora. Entendeu? Porque qual é a mercadoria da empresa de segurança? Toda empresa tem a sua mercadoria. É o vigilante, certo? Vigilante. É o que vai dar... Ela vende a sensação de segurança, né? E quem dá essa sensação de segurança para os clientes, né? Para os transeuntes, somos nós vigilantes, né? Que carregamos o nome da empresa dia a dia. E aí é muito triste, né, cara? De repente você ali no vigor físico, o cara vai falar, pô, eu vou colocar aqui 47 anos, prestes a fazer 48, quer dizer, eu não sirvo mais pra nada? Pô, peraí. Cara, eu acho que eu ainda tenho saúde o suficiente, né? Então, era pra estar no estatuto, isso que você está falando, era para estar no estatuto o quê? 5% de vaga para vigilantes acima de 55 anos. Sim. Tem que ser obrigatório as empresas contratarem, porque existe essa discriminação. O vigilante passou de 55 anos, é muito difícil ele arrumar emprego. Se falta 5 anos para ele se aposentar, ele vai fazer o quê? Aí ele vai voltar a trabalhar. É um cara que muitas vezes ele tem ali ele é forjado na segurança privada. Ele tem o perfil, ele tem ali realmente aquela paixão mesmo, perfil mesmo para segurança, porque a vida inteira ele fez aquilo. Ele vai voltar para que área? Então, porque se a gente não se unir, se a gente não se unir e continuar fazendo esse movimento de reivindicar os nossos direitos, se a gente não se unir e de fato dar as mãos e lutarmos pelos nossos objetivos e um só propósito e um só pensamento, o que vai acontecer? A nossa área cada vez mais vai perdendo a valorização, né? E aí nunca vai acontecer o quê? O piso nacional. Porém, é o que eu falo, o piso nacional tem que ter a valorização do vigilante. E para acontecer isso, eu não sei se vai dar tempo de falar aqui agora. Vai dar tempo? Dá tempo. Então vamos lá. Fica tranquilo. Para o piso nacional funcionar, nós temos que ter a reforma da segurança privada. Como assim reforma da segurança privada? Guarde bem essa palavra. Gostei. Eu acho que vocês não ouviram ainda. O vigilante que está escutando em casa não ouviu. Reforma da segurança privada para valorizar o piso nacional. Vamos lá. O vigilante terá que ser obrigatório, o vigilante, ter o ensino médio completo. Certo? A valorização só vem daí. Ensino médio completo. Ponto. Segunda parte. O vigilante, o curso de formação dele vai ter mais horas, vai ter mais disciplinas, certo? E após esse curso, se o vigilante comprovar que ele tem todas as extensões, junto da Polícia Federal, junto das academias, ele vai ter um certificado de técnico de segurança privada. Exato. Você está entendendo? A valorização do profissional, ele não vai ser mais um vigilante, ele não vai ter mais simplesmente o certificado de vigilante. Ele vai ter um certificado escrito técnico de segurança privada, reconhecido pelo MEC, com as horas atingidas. Mais de 3.000 horas de cursos, incluindo a formação, incluindo todas as extensões, vai dar mais de 3.000 horas, aí ele pode ter o certificado de técnico de segurança privada. Aí sim a gente vai ter a valorização. O maior exemplo disso são os nossos amigos, companheiros da enfermagem, que eles são técnicos de enfermagem. Olha a diferença. A pessoa que termina o curso, ela é técnica de enfermagem. Entendeu? Então nós precisamos dessa valorização. Mas isso é uma coisa
que E tá tudo lincado. tá de tudo novo linkado. A bancada, né? Tá, Tudo a bancada. A bancada A do bancada, vigilante. que a gente tá precisa. Tudo linkado. Mas a urgência é o tema 1209. 1209. A urgência é o tema 1209, porque eles querem tirar a nossa aposentadoria e transformar em comum, aonde o vigilante vai ter que trabalhar 35 anos, contribuir 35 anos, certo? E se aposentar com 64. Ou seja, eu costumo dizer que ele vai viver 3 anos só. 3 anos aposentado para comprar remédio e depois morrer. E o que mais acontece é o vigilante ter trombose, tá? Verdade. Justamente de ficar muito tempo em pé, há muito tempo. Então, assim, aí o cara vai estar com a má circulação. Ô Rocha, Até- eu queria ver com você, da agora pra frente, isso aqui já no gravado mesmo, porque assim, vai acabar esse tema 1209, nós não vamos deixar enfraquecer. A TV JM, de agora em diante, é uma nova arma, né? Tanto o seu canal, e para que nós possamos agora trabalhar em cima também das assembleias, acompanhar, Informar para o vigilante quando vai ter Informar. assembleia. né? Eu estou disposto de novo a dar a cara para bater lá. Porque o que acontece? Agora é a hora. Tem energia nova chegando aí. Né? E já viu, cara, às vezes esses meninos novos que tá aí precisa de ter os velhos lá atrás. Sim. Tem que respeitar a história de cada um de nós. Um bom time é formado de veteranos, né, experientes e juventude. Então, assim, O Rocha, Mas- 25 anos de trabalho aí, né, na área. O Christian já também 25. 25, se for colocar desde quando comecei, 25. Eu estou chegando aí aos 25 também. E eu vou te falar uma coisa, querendo ou não, eu estou usando nós como exemplo, essa rapaziada vai ter que suar muito. Vai ter que mostrar também, né? E vamos ter que a gente tem que aprender deixar muito. um legado também, né, Rocha? Exatamente. Tem que deixar um legado. Mas são eles. É. Agora é eles. Nós só vamos acompanhar. E tem muita coisa que eu não posso falar agora, porque nós não temos a bancada. Não Sim. temos. Se eu falar agora, os adversários, eles vão, de uma certa maneira, barrar, bloquear, extinguir. Então a gente não pode dar munição para os adversários. O inimigo. Mas nós temos ideias para fortalecer e crescer mais a nossa categoria de segurança privada. Entendeu? É que eu não posso falar agora, né? Porque se eu falar, infelizmente a gente não tem a bancada dos vigilantes, infelizmente a gente não tem a bancada da segurança privada, então eu não posso falar coisas que se a gente fizer, a gente vai conseguir crescer mais. E aí ninguém vai segurar. Vigilantes unidos jamais serão vencidos. Aproveitando, eu tive uma ideia aqui, que nem é uma ideia. Estamos nos conhecendo hoje, né? Vamos firmar esse compromisso aí, seja montando grupo, assim, projeto bancada da segurança privada. Vamos fazer isso, para quem tem o interesse, vir conosco. Inclusive, eu soltei um vídeo hoje. Hoje tá no canal o vídeo. Hoje, eu soltei o vídeo hoje no canal, falando somente da bancada Não vi hoje, não vi da ainda segurança não. privada. Também não, é Eu para vi ver não. como as ideias estão batendo Não aqui. vi, né? não. Eu soltei esse vídeo hoje no canal no YouTube. Ó, tá escrito: chegou a nossa hora, chegou a nossa Exato. vez. Bancada dos vigilantes. Vamos formar Bancada essa dos vigilantes. Aí, aqui eu tô explicando tudo nesse vídeo sobre a importância da segurança privada ter a bancada dos vigilantes. Porque do jeito que tá, não dá mais. E mais Mas eu vejo um trabalho assim de Davi contra Golias, né? Eu vejo um trabalho de Davi contra Golias, Mas trabalho de formiguinha. Davi tinha a pedra, a gente tem a rocha, velho. A rocha é Jesus. É Jesus. A rocha é Jesus. A Temos rocha. Jesus é a rocha. Vamos frisar bem, que é igual eu falo, nós não queremos seguidores. Não. Siga Jesus. É Nos acompanha nas redes sociais. verdade. Né? E vamos. Foi boa essa, né? Essa pista, né? Ó, lembrando aqui, eu vou só para nós aqui. Lembrando, mais uma vez, sindicato. Fidelis, Sindicato de Barueri.
Instrutores da segurança privada, a bancada é vocês também, viu? Os caras só querem vender curso. Os colegas aqui do nosso amigo Rocha aqui, pelo amor de Deus, instrutores, dá um toque aí em quem está se formando, em quem está fazendo reciclagem aí. Vamos lá. Aliás, sem nós não existe vocês, né? Sem os vigilantes não existe instrutores. Seja para formação, seja para reciclagem. Reciclagem, né? A atualização, né? Que bonito. Mas assim... muda o nome. Fazem um jogo de palavras, colocam como isso é valorização, né? O vigilante está cansado de mudar o nome, mudar a nomenclatura. Poderia ser esse nome. Eu tô andando para nomenclatura. Agora surgiu uma nova PL. Chega de PL, tem tanta PL, sabe? Que nem agora... a CNV vai ser válida como um documento. Eu já tenho meu RG. O que a gente vai ganhar com isso? Eu já tenho meu RG. Habilitação. Trabalho. O que a gente vai ganhar com isso? Você vale documento, já tem documento pra caramba. Entendeu? O vigilante... minha parte, a sua e a dele, eu vou falar por mim. Pode ser em remuneração. Eu prefiro em dinheiro. A minha parte é em dinheiro. Valorização. Principalmente a valorização financeira. Rocha, e como você falou aí, eu acabei perdendo lá atrás, escrevi aqui, cara, a nomenclatura. Eu não sei o quanto vigilante, eu não sei, não quero fazer crítica, e ao mesmo tempo eu quero. O que ele espalha? Ele espalha. Coloca lá. Não é mais vigilante não quer não. Agora é agente de segurança patrimonial. Ai, que lindo, né? Não, e aí eu vou e coloco... Não, cara, eu sou crítico disso. E aí ele espalha. Ele manda para todo mundo. Vamos lutar para mudar o nome. E não vai alterar em nada a vida dele. Aí nós colocamos aqui um tema. 1209. 1209. Sabe o que ele faz? Isso aí não dá em nada, não. É mais um. Tá perdendo tempo. Então, o sistema percebeu que o vigilante, além de idolatrar os policiais militares e votarem nele, o sistema percebeu que agrada o vigilante com essas bobeiras. Sabe? Enfeites, decorações. Vamos mudar o nome que eles gostam de coisa bonita. Vamos mudar o nome. Sendo que acaba até desviando o foco do tema 1209. Mas de coisa mais importante, que é a extensão do porte de arma. Entendeu? Então, se você for observar, conselhos de segurança que estão envolvidos com isso. Sindicatos que estão envolvidos com isso. Políticos que nunca fizeram nada pela segurança privada e pelo vigilante trabalhador pai de família que estão envolvidos com isso. Criar uma nomenclatura bonita. Sabe? A palavra vigilante, é um nome bonito, vigilante. Vigilante é bonito. Eu não tenho nada contra a nomenclatura. Vem de vigiar, vem de cobrar. Exatamente. Olha, é que eles não sabem o verdadeiro significado da palavra vigilante. Tanto que ela se encontra na Bíblia. Então, chega do vigilante ser massa de manobra. Sempre. Chega, sabe? Tá na hora do vigilante ter essa consciência e falar, não, eu tenho um objetivo, eu tenho um ideal. Chega de vigilante ser tratado como ignorante. Ignorante. A partir do momento, não tem nada contra nomenclaturas, tá? É assim, mas desde que... Eu só acho que desde que ela só seja... desde que ela só seja algo que venha junto com coisas importantes. A partir do momento que eu tiver a minha CNV, ela é válida como um documento, eu tendo feito minha atualização, eu ser um agente de segurança privada, e ela tem um desconto no café que está R$30, eu pagar 15, aí beleza. Agora, enquanto ela for só uma carteirinha, um pedaço de papel ou um plástico, para mim, pouco importa. Né? O que importa é tudo que a gente falou aqui. Né? É saber que se eu ficar 25 anos, eu vou conseguir aposentar. Se eu ficar desempregado, prestes a aposentar, eu posso ter um plano de carreira, eu posso ser um inspetor, eu entendo da área da segurança, eu posso ser útil para a empresa, eu posso ser útil para a área. Eu não sou um inútil, eu não sou ignorante. De segurança privada entende eu, né? Não entende um cara que está lá sentado, né, com o bumbum na cadeira, decidindo a minha vida. Eu posso decidir a minha vida. E aí tudo vem
do que a gente cansou de falar aqui, que tá ficando maçante, mas tem que ficar colado na testa para a bancada, que tudo nasce daí. Então, a gente tem que ter a consciência que nasce de cada um de nós. Nós somos os culpados e nós somos a única solução para cada assunto. Não é? Verdade. E porque também, sindicato, todas as críticas do mundo para sindicato, mas não adianta eu cobrar sindicato se eu não faço a minha parte. Cobrar não, falar mal só do sindicato, só falar, porque os caras não cobram. Os caras que falam do sindicato, eles falam para mim, para você, pro lado. Fala, mas peraí, volta a dizer, você vai ligar lá e falar, ó, vê esse vídeo aqui, sindicato. E aí, o tema 209 lá, o que vocês têm a me dizer? Né? Fala, sindicato, tem alguma coisa que vocês estão brigando por um projeto aí de valorização do vigilante? Como que é? Cortar o cabelo, eu corto na barbearia do lado. Ir pra praia, eu vou quando der. Se eu tiver valorização, eu vou pra praia quando eu quiser. É isso, fala, mas espera aí, papel de um sindicato é representar uma categoria. Cadê a representação? Você quer ver? Pequenas atitudes acabam tendo grandes resultados. De vez em quando no meu canal, pelo menos uma vez por mês, eu faço um mutirão de ligação. Eu chamo os inscritos do canal, eu gravo um vídeo convocando eles para ligarem no gabinete do ministro Cássio Nunes Marques e também para mandar e-mails para o ministro Cássio Nunes Marques. Então, você pensa, eu falo, está aberto o nosso 17º mutirão de ligações para o ministro Cássio Nunes Marques em prol da aprovação do tema 1209. Os vigilantes vão lá, ó, senta o dedo em mandar e-mail, em ligar. E é isso que tem que fazer. Entendeu? Eu tenho certeza que os assessores, secretários falam, o pessoal tá ligando aqui, cobrando esse tema 1209 e tal, e chega até ele. Pequenas atitudes. Uma coisa lá que deu uma cobrada aqui, né, que tem muitos eleitores na segurança privada, os caras falam bonitinhos, mas aqueles colegas lá, né, da bancada da bala, que eu não tenho nada contra, tá? Volto a dizer. Vamos cobrar ele também. Você votou no cara. Vai lá na Lesp, o deputado federal lá. Aí fala, e o deputado estadual também. Fala, não, mas ele tem influência. Poder de influência. Um vereador tem poder de influência. Um vereador, deputado estadual, um deputado federal, ele tem um poder de influência. Ele tem uma voz maior do que a nossa. Que é o poder político. Sim. Né? O poder político, ele pode fazer ecoar mais ainda, né, a nossa pauta. Então você, eleitor, vai lá na Lesp, lá no gabinete do policial que você votou. Deputado, major, delegado, sim, coronel, vai lá, fala, eu preciso, militar. Porque a Lesp é a casa do povo. Você tem o direito de entrar, tem o direito de ir lá no gabinete e falar, eu sou eleitor de fulano de tal, eu sou um eleitor, eu gostaria de falar com ele. Chega lá, fala, fulano, beleza, votei em você, confio em você, preciso de você agora. A minha categoria precisa de você, até para que você ganhe mais votos, que você mostre, que você demonstre. E aí? Vamos pressionar lá o STF, do Cássio Nunes Marques lá? A gente tá precisando, a categoria precisa de você. E se o cara se negar, expõe o cara. Aliás, ser politizado é isso. Não é você ir lá na urna e votar e depois nem lembrar em quem você votou. Não, é você votar, fiscalizar, cobrar o cara que você elegeu. Né? Peraí, vamos ver o que ele tá fazendo. Tá, cara, você falou bonito, você falou que tá junto com os vigilantes, tal, mas você tá junto aonde? Então, isso que você tá falando é importante, por quê? Porque nós percebemos que a maior idolatria dos vigilantes é pelos policiais, major, sabe? Não é nem tanto pela bancada evangélica, não é nem tanto pela bancada dos LGBTs, não é nem tanto... o vigilante tinha essa idolatria pelos os policiais, major, delegados que se candidatam, né? Então, essa é a maior dificuldade. E por que não cobrar eles? Sim. Por que não cobrar eles? Me veio mais uma coisa aqui, da pergunta lá de trás, e já ia esquecendo, acho que é muito importante. Lembrando, teve a primeira manifestação que ecoou lá, né? Vai ter outra agora, né? Vamos lembrar disso. Dia 9 de maio, atenção vigilantes do Brasil. Vocês estão convocados, do Brasil inteiro. Porque nós vamos fazer a nossa manifestação, dia 9 de maio, na Avenida Paulista, que na verdade será uma passeata. Passeata tema 1209.
A passeata tema 1209, dia 9 de maio. Peraí, para. Dá uma de João Kleber. Sindicato! Qual que é o dia mesmo? Dia 9 de maio de 2025. Para. 8 horas da manhã. Para. Sindicato de Barueri. Que dia mesmo? Dia 9 de maio de 2025, 8 horas da manhã. Para. Fidelis. Que dia mesmo? Dia 9 de maio de 2025. Me ocorreu uma outra ideia aqui. Que Deixa eu só te empatar para entrar ali. Vai ter carro de som. Sim, vai ter carro de som. Eu tô garantindo que vai ter carro de som. Fidelis, o carro de som, Fidelis. Tô garantindo de novo. Eu tô garantindo de novo. Por responsabilidade, não pedir ninguém. Vai levar o microfone pra casa? Não, vai poder subir no carro de som. Ó. Todo e qualquer vigilante, eu garanto, eu já não sou eu que tô garantindo o carro de som, é ele, tá? Não. Mas eu vou garantir e da minha parte que qualquer coisa eu brigo com ele. Todo e qualquer vigilante que quiser falar, vai falar. Então, mais uma vez eu quero estender o convite para você, vigilante do Brasil inteiro. Por que eu tô falando Brasil inteiro? Porque nós vamos realizar a nossa passeata do tema 1209 na Avenida Paulista, certo? Mas você pode organizar a sua no Rio de Janeiro. Você pode organizar a sua em Belo Horizonte. No Brasil inteiro você pode organizar a sua passeata em prol da aprovação do tema 1209. Por quê? Porque dia 30 de maio nós teremos o nosso protesto, dia 30 de maio, em frente ao prédio da Justiça Federal, em São Paulo. Legal. Nós teremos o protesto em prol do tema 1209, o protesto em frente ao prédio da Justiça Federal. Nós teremos em São Paulo, né? E nós queremos que esse protesto aconteça na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Você imagina se os vigilantes de Brasília fizerem esse protesto na Praça dos Três Poderes, em Brasília? O protesto em prol do tema 1209. Tem que ser nacional, tem que ser em todo o Brasil. Protesto nacional em frente ao prédio da Justiça Federal em todo o Brasil. Me ocorreu uma ideia que não desvalida isso daí. Dia 30 de maio vai acontecer aqui em São Paulo. Tá. São Paulo. Não desvalida, tá? Que eu, não sei, aí a gente pode pensar, e aí uma coisa não desvalida a outra, muito pelo contrário, linka a outra. Vai vir o Dia Nacional do Vigilante, dia 20 de junho, certo? E aí vai ter aquela homenagenzinha bonita de alguns. Tem até deputado que chama lá o sindicato e faz a homenagenzinha, tá? O nosso dia a gente tinha que fazer uma manifestação. Pode ser, de repente fica a ideia aí, né? A gente pode pensar nisso, conversar. Eu concordo com você. Uma outra. Que nada melhor do nosso dia do que a gente se fazer ser ouvido. O dia do vigilante, o Dia Nacional do Vigilante, nós não temos motivos para comemorar. Não é o momento de receber uma medalha do deputado. Não é o momento de receber uma medalha do Conselho de Segurança. Quem sabe a gente pode ir lá na Leste. É momento de protesto. Sim. Um dia, quando nós tivermos a bancada da segurança privada, quando nós tivermos a bancada dos vigilantes, vai chegar o dia do vigilante, o Dia Nacional do Vigilante, que a gente vai poder comemorar as nossas conquistas. Mas nós vamos comemorar o quê? 40 anos de desvalorização. 40 anos de humilhação no Dia do Vigilante, e ainda tem vigilante que vai lá e se derrete. Tem vigilante que ele é conquistado facilmente por uma medalha, por um certificado. Um certificado. Hoje é dia do vigilante, toma aqui o certificado. O cara se derrete todo. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo quê? Se é 40 anos de desvalorização. Parabéns, seu otário, por ficar 12 horas lá no... 40 anos que o salário só se desvaloriza. Então, eu acho que... Então vamos pedir o presente? O ministro Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes, nosso presente agora, no próximo Dia Nacional do Vigilante, seria... Quer dia mais emblemático que esse? A aprovação do tema 1209. Esse tema da gaveta. Exatamente. Né? Exatamente. Coloca em pauta, dá esse presente para nós. É muito simples. Aí nós vamos ter o que comemorar. Ou então, imagina só essas homenagens que acontecem em todo o Brasil no Dia do Vigilante. Se cada vigilante tivesse a consciência que nós temos de pegar o microfone na hora que falar, faça os seus agradecimentos
por esse certificado do Dia Nacional do Vigilante. Parabéns, vigilante. Faça seu agradecimento. O vigilante pegar o microfone e falar assim: não temos nada para comemorar. São 40 anos de desvalorização, 40 anos que o nosso salário... Você imagina no Brasil inteiro a repercussão que ia dar? Mas não, o vigilante, obrigado por esse certificado. É o dia do vigilante, né? Obrigado. O sindicato tem coluna de férias, o sindicato tem dentista. O vigilante é comprado por isso. Sim. É como se fosse o aluno ganhar essa estrelinha na testa, melhor aluno da sala. A política do pão e circo, né? Isso é mais velho que andar pra frente, né? Ali eu dou um agrado aqui e ele vai ficar... Isso aí na política sempre teve. Então, vigilante, tenha essa consciência. No Dia Nacional do Vigilante, não caia nesses papinhos de homenagem para vigilante. O vigilante não tem nada para comemorar. O vigilante tem que conquistar os nossos direitos. Nós, vigilantes, nós temos que conquistar o nosso direito. Não caia nesse papinho, em homenagem para o vigilante, não. Ao invés da homenagem, vamos fazer um protesto, uma manifestação, uma passeata e lutarmos pelos nossos direitos. Rocha, o tempo aí é o tempo seu. Eu sei que você tem que fazer 12 horas. Ainda tem que fazer 12 horas hoje. Tem que trabalhar. Tá? O tempo aí é o seu. Se deixar aqui, nós temos assunto aí. Vira até amanhã, vai ser. Até amanhã, porque. Que aqueles podcasts de 6 horas. O assunto aqui é longo, né? Nós vamos ter assunto para mais programa. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar, muita coisa para cobrar, muita coisa para mostrar. E eu queria já desde o início voltar novamente e dizer que a TV JM está aqui disponível para qualquer instrutor, vigilante, supervisor, diretores sindicais que queira vir falar. Está aqui, está aberto. Às vezes a gente não tem um contato direto. Entre em contato comigo, entre em contato com o Christian, entre em contato com o Rocha. Você, Rocha, está autorizado. Fala, Joel, vou levar fulano aí. Posso? Entre nas redes lá, Vigilante Rocha. Né? Entra lá nas redes sociais diversas, né, Rocha? No X, né? No Instagram. No Kawaii também? O Kawaii, eu vou até aproveitar e fazer uma crítica. O Kawaii, ele não distribui os vídeos. Sim. O Kawaii... TikTok tá? Tá. O TikTok do Rocha, não? Misericórdia. Não dá. O Kawaii, pra você ter uma noção, criaram um canal... uma página falsa minha lá. O cara pega todos os meus vídeos do TikTok e coloca lá no... Eu já falei pro Kawaii, o Kawaii não resolveu. Eu falei, então deixa. Mas fez propaganda, não tem problema. Falei, eu não quero não vou nem mexer mais com o Kawaii, porque... dá um toque pra esse cara aí colocar o meu canal lá no... Então, é sinal que sua voz tá veiculando, senão o cara nem ia perder tempo fazendo isso. Perder tempo. Mas vamos lá. Então, lembrando aqui, voltando ao foco, vão nas redes sociais do nosso Guerreiro Rocha aqui, né? Vai lá, se apresenta, fala, eu tenho algo a dizer, eu quero participar. Através dos canais dele, vai entrar em contato comigo, o Christian, com o Joel, né? E siga também, cobre esses caras que a gente questionou aqui, né? Essas instituições que a gente questionou, façam chegar até eles, você vai estar fazendo um grande serviço, né, Rocha? Que o nosso trabalho aqui é sério, né, cara? Não é à toa, a gente está deixando família, deixando nosso descanso aqui, sem ganhar nada, muito pelo contrário, né? Gastando, nos disponibilizando, mais uma vez. E não é à toa. Acredito que está chegando próximo aqui do fim desse bate-papo de hoje. Espero que você volte. Vai voltar. Firme compromisso. Vai voltar, Rocha? Quero voltar. E eu quero um dia voltar aqui após a gente conseguir a bancada dos vigilantes, a bancada da segurança privada. Aí tudo aquilo que eu falei que eu não podia falar, aí eu vou poder falar. Em primeira mão. Mais ênfase, né? Vou poder falar. Outras coisas que vai fazer a nossa categoria crescer mais, que vai valorizar o vigilante. Então eu quero fazer minhas considerações finais, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha esposa, né, que está comigo aí 16 anos. Então eu quero agradecer a Deus, a minha esposa, quero agradecer ao Joel, quero agradecer ao Christian, a esposa do Joel, a Mariana, por essa oportunidade de estarmos aqui. A cada vigilante que está assistindo, né? Quero fazer esse apelo. Compartilha
Compartilha porque nós temos uma arma, que é a internet. Temos uma arma, que é as nossas redes sociais. Então compartilha. Manifestação dia 6 de maio, que vai ser a passeata. Dia 6 de maio, a passeata. Compartilha essa passeata dia 6 de maio, na Avenida Paulista e em todo o Brasil. E dia 30 de maio, o protesto em frente ao prédio da Justiça Federal em todo o Brasil. Compartilha também, entendeu? Nós temos essa arma que é o compartilhamento, que é as redes sociais. Só corrigindo aí, não é dia 6, é dia 9. Dia 9, isso. De maio. Acontece. Dia 9 de maio. Dia 9 de maio, né? Nós vamos ter ali a nossa... Dia 6 foi a chamada, Dia 6 foi a primeira. Dia 6 foi a primeira. Dia 6 de abril foi a primeira. Então, como marcou, ainda fica na mente, né? Sim, então claro. é dia 9. Dia 9 de maio. Me comprometo a estar lá já, desde já. E dia 30 de maio. Então, esse mês de maio nós temos dois eventos importantes para o vigilante participar, que é dia 9 a passeata e dia 30 o protesto em frente ao prédio da Justiça Federal. Dia 30, infelizmente, por ter um compromisso já. Vigilantes. Agora não estarei presente, mas estarei acompanhando e linkando aí de longe. Vigilantes, vamos para a luta, vigilantes. Vamos unir as nossas forças em um só objetivo, só ideal, porque juntos somos os mais fortes. Vigilantes unidos jamais serão vencidos. Isso daí, Rocha. Rocha, eu quero te agradecer novamente, né, o tempo que você disponibilizou, que não é fácil. Não é fácil a gente conseguir isso, né? Eu entendo cada um também que às vezes não consegue chegar a vir aqui, mas aqui está disponível no seu tempo, na sua hora, tá? E alguns outros que queira falar. E se teve alguma instituição que se sentiu ofendida, as portas estão abertas para ela também poder se defender. Vir falar. Esse é o nosso papel. É informar. Deixar o trabalhador a par do que está acontecendo. E de agora para frente, né, Christian? Esse é o nosso trabalho. Daqui para frente não tem para trás. Entendeu? É só deixar o vigilante a par e, como o Christian mesmo diz, né? O conhecimento liberta. Liberta, cara. Verdade. A ignorância atrasa. E para finalizar da minha parte, não poderia deixar de agradecer, Rocha. É muito importante, né? Você tá aparecendo aí, né? Nessa luta, renovando as nossas esperanças, né? Porque é difícil a gente fazer uma luta e depois ver se perder por algumas áreas, algumas coisas. Se não aparecem novas pessoas assim honradas como você, tendo força, fazendo trabalho assim que a gente vê que é sincero, né, de coração, aí tudo descamba de vez. Isso aqui não ia ter razão de existir se a gente não acreditasse que ia aparecer pessoas como você. Então eu queria mais uma vez aqui, em nome do canal, em nome da minha pessoa, do Geocino mais uma vez, da Mariana e de toda a categoria, agradecer do fundo do coração de você disponibilizar o seu tempo de vir aqui. E já tenho certeza que agora não tem mais volta, né? Você vai estar sempre aqui conosco, você já faz parte da família aqui, né? Da família do canal TVJM, do Quem Pode Fala. E é só o começo de uma luta que é árdua, né? Mas é honrada. É honrada, então a gente tem certeza que já é uma luta assim, vencedora, né? Porque é aquela velha história que eu estava falando aqui. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, em breve que estejamos aqui lembrando desse começo, né? E, meu amigo, já espero que eu já possa te chamar de amigo. Com certeza. Sem falsidade nenhuma, sem lambição nenhuma. Sou muito honrado mesmo de ter um novo amigo aí, né, para a categoria e que vai fortalecer muito a nossa luta aí. Então, muito obrigado mais uma vez e parabéns aí pela luta aí. Obrigado. Volte sempre. Volte sempre e traga mais gente, né? Por favor. Eu costumo muito
agradecer com um aperto de Sempre. mão. O aperto de mão é o simbolismo. É o toque mais próximo do amor. Sabia disso? É o toque mais próximo do amor. Porque quando você toca Pega na aqui. mão de alguém é porque você Tamo junto? Tamo junto. quer ser leal. Sim, sim. Quer ser leal. Olho no olho, aperto de mão forte e fé no coração, firme como rocha, né, Rocha? Firme como isso aí. rocha. Jesus é a rocha. Sempre.